Salve pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo da nossa oficina de artes visuais sustentáveis. Este vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou tratar da representação da figura humana ao longo dos tempos. Nós já conversamos aqui sobre a arte rupestre, a arte da pré-história, e agora a gente vai começar a falar da arte antiga, da antiguidade, até chegar no pós-modernismo, que é que nós vivemos agora. E nessa série de vídeos eu vou abordar a representação da figura humana. Quais são as regras, quais são as leis que definem essa representação em cada período do tempo. Sempre fazendo um comparativo com algum movimento moderno ou pós-moderno, tá? Assim como eu fiz com a arte rupestre. Essas regras ou leis que o ser humano segue para fazer a representação são chamadas cânones, tá? E cada época da história os artistas seguiam cânones diferentes em razão da situação histórica, do momento em que eles passavam. Então é sempre importante, para a gente entender arte, a gente estudar a cultura da região e da época em que cada representação artística foi feita. E aí a gente entende melhor os porquês, daquela representação, daquele tipo de pintura, daquele tipo de escultura, enfim. Ao longo do tempo, o ser humano vem seguindo cânones diferentes de representação da figura humana. A gente viu na arte rupestre que no desenho de movimento o ser humano começou a representar a figura humana como aquele boneco palitinho, como a gente viu, aquela representação bem simplória. E a partir dali, no Egito Antigo, já tinha uma outra representação de figura humana, já mais rígida, seguia todas as regras matemáticas. Na Grécia Antiga, que se inspirou no Egito, criaram-se outros cânones. O ser humano passa a ter não mais aquela grade dividida em quadrados, mas passa a ter a medida de ideal de beleza através da quantidade de cabeças. Então, o corpo humano ideal da figura humana passa a ter uma representação de 8 cabeças. Já quando a gente chega na Idade Média, a dominação da Igreja Católica Apostólica Romana, tudo aquilo cai por terra, toda aquela influência grega cai por terra e inicia-se um novo período em que a própria arte católica, a arte romana e a arte, principalmente a bizantina, volta a representar o ser humano de uma forma parecida até com o do Egito, não seguindo aquelas normativas de regras, mas volta a representar o ser humano de uma forma como os egípcios representavam. Aí com o Renascimento, a gente retorna à forma clássica, que a gente chama da Grécia Antiga. A gente volta àquela representação de cabeças, com algumas variações, tá? E aí depois vem sempre uma dualidade na história da arte. Um movimento sendo influenciado pela razão, pela lógica, pela matemática. O outro movimento sendo influenciado pela emoção, pela inspiração, pela intuição, pelo sentimento, pelo drama. Então isso é atribuído a dois filósofos, Platão e Aristóteles. Platão, o cara do ideal de beleza, da perfeição. O Aristóteles já o cara da emoção, do drama, Então, os movimentos vão seguindo essa dualidade. Quando chega no século XX, isso acaba. Existe uma explosão de movimentos e
a gente volta já no século XX a representar o ser humano baseado nos cânones clássicos da Grécia, que são as 8 cabeças. Mas nas HQs, no desenho de comics, no desenho de história de quadrinhos, a gente volta a representar o ser humano baseado naquele ideal de beleza platônico, na medida perfeita das divisões do corpo. Beleza? Então, pessoal, nesse nosso primeiro vídeo, a gente vai tratar exclusivamente da arte egípcia. Como eu falei lá atrás, é importante a gente entender o contexto histórico, político, filosófico, o que estava acontecendo, a cultura regional, a cultura daquele local e, na sua época também, os acontecimentos, para a gente poder entender a arte. O Egito, ele é uma civilização que tem dinastias de 2.800 anos antes de Cristo, enfim, mas é aproximadamente 5.000 anos atrás, no vale do rio Nilo, no nordeste da África. Uma das coisas importantes para a gente entender no Egito Antigo é a figura do faraó. Ele era tido como um deus, ele era tido como o governante supremo do Egito. Então, tudo que se diz de arte egípcia gira em torno do faraó. Outra coisa importante para a gente entender o Egito é que eles eram muito ligados à religião. A religião estava ligada na questão social, nas questões políticas e nas questões econômicas. Tá? E a religião deles era politeísta. O que é isso? Eles não adoravam a um Deus só, eles adoravam a vários deuses, tá? Geralmente representados por figuras metade humana, metade animais. Os temas da arte giram em torno praticamente da vida do faraó e da religião. A religião ela ditava tanto a vida social quanto a vida política e também a vida econômica, porque tudo seguiam as regras ditadas pelo faraó. Outra coisa importante para a gente entender o Egito é que eles valorizavam muito a vida após a morte. É como se aqui fosse um estágio de preparação para aquela vida melhor. Essa forma de ver o mundo influenciou muitas religiões e chega nas religiões agora católicas, cristãs, todas baseadas no Egito. Fora do que a gente conversa aqui, que tem a ver com arte, é importante quem não conhece, para entender mais ou menos o que eu estou falando, ver um documentário chamado Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra alemã que quer dizer espírito de época. E aí nesse documentário, eu vou deixar lá no mural, esse documentário ele vem explicar isso, como as religiões foram todas umas baseadas nas outras e tendo o Egito como ponto orientador. Então os mitos, a mitologia grega, o cristianismo, todos tiveram influências da religião egípcia, né? Com esse foco no mundo dos mortos, no paraíso, no céu, enfim. Os muçulmanos acham que vão ter uma vida melhor, né? Depois que morrerem. Os católicos acreditam em céu, em que se forem corretos aqui na vida, vão ter uma vida melhor no céu, no paraíso. E assim como tudo isso foi influenciado pelos egípcios. E os egípcios eles tinham isso muito forte. Tanto que eles, quando iam sepultar as figuras mais importantes da sociedade, eles enterravam a pessoa com todos os bens da pessoa, com joias, com os pertences, com tudo, as vestes, tudo aquilo que tinha de valor, eles enterravam junto. E outra coisa importante também é o processo de mumificação, né? Eles mumificavam, faziam um preparado químico, né? Tiravam os órgãos do defunto, né? E faziam todo um preparado químico
para que aquele corpo ficasse ao longo do tempo. Por quê? Porque eles acreditavam que enquanto o corpo estivesse conservado, a alma estaria também bem lá no mundo dos mortos. Quem era mumificado no Egito Antigo? As figuras de importância na sociedade. Os faraós, as rainhas, sacerdotes. Então as grandes figuras da sociedade egípcia eram mumificadas e enterradas com seus pertences, com as suas riquezas, né? E para evitar os saqueadores, eram feitas as pinturas dentro das pirâmides, dentro dos sarcófagos, né? Sarcófago é tipo um tipo de caixão feito de pedra, né? E em volta desses sarcófagos tinham pinturas ali para espantarem os maus espíritos e também para espantar os saqueadores que iam lá, né, saquear as riquezas. Agora nós vamos diretamente para a questão da representação, tá? Da representação nas pinturas e nos desenhos egípcios. Essas pinturas, e aí por isso que eu estou fazendo um paralelo com as histórias em quadrinhos, essas pinturas que tinham nesses sarcófagos e nesses templos, elas tinham inscrições, né? Feitas com hieroglifos. O que é um hieroglifo? Ele é o alfabeto, só que esse alfabeto ele era representado por figuras. Essas figuras contavam histórias, tá? Tanto para espantar os maus espíritos, como eu já falei, como para espantar também os saqueadores. Então ele tinha inscrições como se fosse um balãozinho da história em quadrinho. Tinha ali a figura dizendo aqueles dizeres ali. Então por isso que eu faço esse paralelo entre a arte egípcia e as HQs. Tá? A gente vai fazer toda uma passagem, tanto do Egito até chegar nas histórias em quadrinhos. Então vamos lá. A representação da figura humana no Egito, ela seguia cânones muito sérios, muito rígidos, né? Até os artistas que fugiam a essas regras passavam por duras penas. Tá? Eles seguiam duas leis muito importantes que a gente tem que gravar. A primeira delas é a lei da hierarquia de imagem. O que é isso? A lei da hierarquia da imagem era uma hierarquia de importância dos representantes da sociedade em que eram seguidas na hora do artista representar. Então, na hora que o artista ia criar aquela história, pintar aquela história, ele tinha que seguir a lei da hierarquia de imagem. O que é isso? Ele representava o faraó de um tamanho gigante, aí depois as rainhas de um tamanho menor, o sacerdote menor um pouco, os soldados menor um pouco e o povo miudinho. Você pode ver, você pode colocar no Google e dar uma olhada nessas pinturas, vocês vão entender. E depois a Igreja Católica vai utilizar isso na Idade Média. Isso aí na Igreja Ortodoxa ainda é utilizado. Então representava Jesus grandão, a Maria um pouco menor e aí é seguindo. Mas os egípcios, eles tinham muita ligação matemática com a matemática. Tá? A lei da frontalidade, ela teve várias mudanças no decorrer do Império Egípcio. Até porque o Império Egípcio ele vai a quase a 3.000 anos, né, de Império Egípcio. Em 3.000 anos existem muitas modificações. Mas a gente vai se ater à representação do Império Médio Egípcio. O que era a lei da frontalidade? Eles escolhiam a parte melhor do corpo humano, que melhor ressaltava a beleza humana, para representar. Então eles achavam que de perfil você conseguia ter uma melhor visão do nariz, a boca. Então eles achavam que a pessoa de perfil ela era mais bela a representação. Mas eles representavam o rosto de perfil, mas o olho de frente. O tórax, o torso, também de frente. As pernas e pés de perfil. Braços também. Então o que a gente tem que guardar é o seguinte: era o olho de frente, rosto de perfil, torso
de frente, pernas e braços de perfil, mãos espalmadas. Como que eles faziam essa representação? Eles faziam, como eu falei aqui, eles eram muito ligados na matemática, então eles estudavam a natureza e descobriram a proporção áurea, né? Que depois os gregos também vão utilizar essa proporção áurea, uma proporção que é bela à vista do ser humano. Essa proporção áurea, ela é medida entre 1,618 de altura por 0,618 de largura. Essa proporção, ela é tida como bela à vista humana. E essa proporção é a proporção desse vídeo que vocês estão vendo aqui, da folha de papel A4, A3, A2. Eles seguem a mesma proporção áurea. Dentro dessa proporção que eu falei para vocês, eles faziam uma grade de 0 a 18 quadrados e seguiam algumas regras. É muito complexo essas regras, eu vou deixar um documento para vocês verem e na nossa atividade a gente não vai seguir não. O que a gente vai seguir aqui é mais ou menos essas proporções que eram representadas e a gente vai usar na nossa atividade. Essa representação era como? Os pés, eles ficavam no primeiro quadrado, o 0. As pernas já eram representadas do quadrado 1 até o quadrado 8. O tronco já do quadrado 9 ao quadrado 15. O pescoço e a cabeça do quadrado 16 até o quadrado 18, que é o último quadrado. O braço vinha do quadrado 7 até o quadrado 15 e a mão era representada do quadrado 7 até o quadrado 9. Essas são, assim, genericamente, as proporções para a criação da figura humana egípcia. Isso no Império Médio, tá? Depois isso variou para 20 quadrados, de 0 a 20 quadrados, chegou até de 0 a 22 quadrados, mas a gente vai se ater nessa representação, de 0 a 18 quadrados, que é a mais comum. Eu vou me ater só nisso, porque a história do Egito Antigo é muito extensa, tem várias influências, tem vários acontecimentos sociais, escravidão branca, guerras, várias dinastias diferentes, então é muito longo, então a gente vai se ater só à representação da figura humana. Mas para quem quiser aumentar os seus conhecimentos, eu vou deixar aqui no mural alguns links para a pessoa ter um material complementar, enriquecer e contextualizar melhor a lição de hoje. Beleza? Então, pessoal, vamos à nossa atividade. Assim como eu prometi, eu vou sempre colocar uma atividade de desenho de observação e uma atividade que tenha ligação com algum conteúdo de história da arte, ou conhecendo algum tipo de movimento, ou conhecendo algum tipo de artista específico. A gente vai estar fazendo uma atividade ligada a esse conteúdo. No caso desse vídeo de hoje, a gente vai fazer uma atividade criando um personagem. Como é essa atividade? Eu coloquei uma grade, imitando a grade egípcia, eu fiz no software, tá? De 0 a 18 quadrados, tá? E vocês vão lá dentro seguir a regrinha que eu vou colocar também nesse documento, tá? O pé no quadrado 0, as pernas do quadrado tal até o quadrado tal, o torso. Então vocês vão criar um personagem, desenhando um contorno, vocês vão criar um personagem. Que personagem é esse? Assim como nós fizemos na atividade de arte rupestre e arte urbana, a gente vai fazer também, como se fosse uma representação atual, mas da moda egípcia. Então, como é isso? Vocês vão criar um personagem, vocês podem criar um operário, vocês podem criar um executivo, vocês podem criar qualquer coisa, qualquer personagem pós-moderno, atual, mas seguindo a regrinha egípcia, só o contorno grosso, fazendo o corpo humano.
tá? Seguindo essas regras. Ah, mas poxa, Christian, eu não tenho como imprimir essa grade. Aí vocês vão fazer com uma régua. Vocês vão pegar e fazer com uma régua. Ah, mas é difícil? Não, não é difícil. Vocês podem pegar um caderno pautado, que já tem as linhas ali, e só fazer as linhas verticais, tá? E aí, numerar de 0 a 18, não esquecer, 0, 1, 2, 3 até 18, numerar aqui do lado e seguir essa regrinha, criar o seu personagem. Essa atividade, ela é para ser feita e entregue na semana que vem, na quinta-feira. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo de WhatsApp ou até mesmo na própria atividade no Google Classroom. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem ou até, se não quiserem se expor, pode conversar comigo no privado, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.